Porque eu acho que, assim, contrariando um pouquinho o seu pessimismo, não acho que foi das piores derrotas dos últimos anos, não. Eu acho que, assim, foi um bom teste. Eu concordo com o Ancelotti quando ele fala que foi um bom teste para poder vislumbrar o time que ele imagina como, pelo menos a base que ele imagina como titular, porque tem um contexto de que tinha diversos jogadores ali que eram reservas ou que não são a primeira opção de cada das suas posições. Então, vendo como o Brasil se porta com a seleção que a gente julga como uma das favoritas para o Mundial, eu acho que o Brasil fez uma partida ok, uma partida boa, uma partida que foi decidida nos detalhes, coisa que o Brasil não conseguiu decidir. O que a França faz é o que o Brasil não conseguiu fazer, aproveitar as oportunidades que surgiram. Tanto que o gol da França, ele sai minutos depois de uma chance muito parecida ou semelhante minimamente, que é a roubada do Vinícius Júnior, o toque pro Gabriel Martinelli, que ele não acaba não fazendo. A diferença é que a França roubou a bola e fez o gol com o Mbappé. Exatamente, então, assim, em cima do capitão Casemiro, né? O Tchouaméni fez aquela roubada lá. Assim, você teve uma diferença de letalidade muito grande das duas seleções, o que mostra. Mas eu acho que a derrota de ontem, ela expõe muito mais como a CBF, ela é muito melhor para a CBF. Porque, pensa comigo assim, a derrota de ontem, ela foi muito pouco porque a CBF realmente merecia por conta desses 4 anos. Ali era para ser uma goleada. De fato, se você pega o que a CBF merecia... Muita gente apostou em 3-0, 4-0 para a França. Não, mas não pelo jogo. Mas o que a CBF merecia era para ser uma goleada. Porque a CBF fez de tudo para que quando o Brasil pegasse uma equipe europeia, ele tomasse uma ataca. Mas aí nos últimos 2 anos ela conseguiu recalcular a rota e agora a gente tem um treinador que pelo menos a gente vislumbra o início de alguma coisa que a gente não via, porque a gente teve 4 treinadores em 4 anos. A sensação que deu também ontem foi que a França está pensando daqui a 2 meses, na Copa do Mundo que já vem. O Brasil ainda está pensando em como se entender. É como se o Brasil estivesse no início de 2023 e a França já estivesse na Copa do Mundo. Você concorda com isso, Marcos? Eu concordo. Acho que o Cássio descreveu bem. Eu acho que são fases totalmente diferentes de planejamento. O nosso, um planejamento que ainda que era para estar na fase de apronto, mas ainda tem muita coisa para ser feita. E a França é fruto de um trabalho de um treinador que está há muito tempo, não vai para a sua terceira Copa, né? Mais de 12 anos, no caso. De um treinador que está há muito tempo, que conhece bem os jogadores muito bem entrosados. Sinceramente, eu não compartilho esse sentimento, que não é do Cássio, pelo que eu entendi, eu concordo com ele, de muita gente de terra devastada com o jogo de ontem, não. Eu acho que o Brasil não era zebra, não era azarão, como nunca será. O próprio Mbappé descreveu muito isso. O Tchouaméni também falou isso. O Mbappé, antes do jogo, ele falou, não dá para ser favorito contra um time que tem 5 estrelas na camisa. Mas, obviamente, que a derrota não é uma surpresa também. A França tinha mais condições de vencer o jogo, pelo que a gente falou aqui, do trabalho estar muito mais adiantado, entrosamento de treinador, jogadores, contar com suas principais peças, estava todo mundo ali à disposição, enquanto o Brasil era o contrário. Além de ser um trabalho ainda em formação, o time entrou esfacelado nesse jogo. Nessa sequência de 2 amistosos, o time entra totalmente esfacelado, de desfalques importantes, perdeu muitos jogadores importantes, principalmente do sistema defensivo, e seria loucura dizer que isso não teria influência no jogo. Mesmo sendo seleção brasileira, a seleção conseguiu ter alguns lampejos que a gente vai estar falando, vai estar descrevendo daqui a pouquinho, mas no geral, o conjunto do time da França era mais sólido do que o conjunto do time do Brasil. Os talentos individuais que estavam em campo da França eram melhores que os talentos individuais do Brasil que estavam em campo, no todo. Você pode estar fazendo um confronto entre um e outro, dizer que esse do Brasil é melhor do que esse da França. Exatamente. Mas no todo, a França tinha uma vantagem clara que acabou se refletindo em campo. O time do Brasil, além de tudo isso, ainda é um time que está mais pressionado emocionalmente. Então vocês acreditam, por exemplo, que se aquele plano inicial do Ancelotti, quando ele convocou aqueles primeiros 26 nomes, se não tivesse havido nenhum corte, o resultado seria diferente? Eu acho, com certeza não, porque o futebol não sei, nunca pode dar certeza de nada. Mas esse seria um time muito mais sólido, se a gente for pensar no que é para ser o time titular da seleção brasileira para a Copa do Mundo, é um time muito diferente do time que entrou em campo ontem, e é um time que com certeza peitaria mais a França. A linha defensiva é completamente diferente na ideia do Ancelotti. Ele imagina Éder Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alexandre na linha defensiva e o Alisson no gol, né? Pelo menos é isso que ele expõe. Mas assim, mudaria muito, Luzica, principalmente, sobretudo, pelo modelo de jogo. Porque é um modelo de jogo que você nota que ele é feito para as peças que o Ancelotti quer jogar, só que não estavam disponíveis. Você tem um modelo de jogo que
exige uma troca de passes rápidos entre os dois meio-campistas, que o Andrei, por exemplo, ontem não conseguiu acompanhar o Casemiro em alguns momentos. O próprio Casemiro, que apesar de ter dado o gol, era um jogador mais incisivo do meio-campo do Flamengo, não. Já estou pensando no Mengão aqui. Obsessão. Vai voltando. Era o meio-campo mais incisivo da seleção em tentar jogar a bola para frente, deu uns bons passes lá, tentou acionar o Rafinha, enquanto o Andrei, eu senti ele um pouco apagado. Já na linha defensiva, você teve ali, pelo menos os jogadores tentando manter suas características, mas muito timidamente ainda. O próprio Wesley deu uma escapada ali, que sofreu uma falta importante ali no meio campo, conseguiu uma expulsão, mas muito distante ainda de um Wesley. Não tão ruim porque a tarefa era bem difícil, né? Tinha que marcar Dembélé, Mbappé ali, que às vezes fechavam por aquele lado. Então era uma tarefa mais complicada da parte dele. O Douglas Santos eu achei um cara assim, muito, muito abaixo da defesa. Achei ele diferente até dos jogos que ele fez anteriormente. Um cara muito tímido, parece que estava com certo receio de disputar e ir à frente. E pegou muita bola nas costas. Enquanto o Léo Pereira e o Bremer, quer queira, quer não, é uma zaga que não está acostumada a jogar junto, então aquele time de você cobrir o vacilo do outro, estar ali atrás do cara, às vezes não consegue, e assim, você correr contra o Mbappé é diferente de você correr contra o Nuno Moreira, entendeu? Aí ele vai pegar logo o Nuno Moreira. Não, deu um exemplo de... Tá bom. E o Yuri Alberto? Vocês não conseguiram também? Também não consegue pegar o Yuri Alberto. Ninguém consegue pegar o Mbappé. Agora sim, antes, a gente vai começar a falar agora de individualidade, jogadores específicos, mas antes de falar nisso, eu acho que a gente está tendo uma discussão errada sobre o que é o principal problema da seleção brasileira. Eu acho que a gente fala muito de o Neymar deve ou não ir, o Vinícius e o Rafinha devem jogar mais, faltam 10, faltam 9, mas a minha grande preocupação, a minha grande dor de cabeça é do meio para trás. Eu acho que os caras da frente se viram. Eles se encontram e se viram porque eles têm talento. Do meio para trás me preocupa. A gente tem um zagueiro incontestável que é o Marquinhos. A gente não tem laterais para ir para essa Copa. A gente tem pelo menos. A gente tem gambiarras e improvisos. A gente tem 2 bons volantes, mas eles não têm reserva à altura. Fabinho e Andrei não estão à altura de Casemiro e Bruno Guimarães. Até no gol, o Alisson bacana não vive mais seu auge, mas ainda é um goleiro razoável, os reservas são altamente contestáveis. Então, a minha maior preocupação hoje é do meio para trás. Do meio para trás, quando você enfrenta uma seleção muito capacitada, a gente não sente aquela segurança que a gente já sentiu em outros ciclos, em outras Copas do Mundo, de ter um time mais sólido. E some a isso, lesões, que ainda vão assombrar a gente, principalmente na defesa. Ontem o Rafinha saiu sentindo alguma coisa muscular. Muscular na posterior. O problema dele foi falta de futebol ali ontem. Também, teve bastante. Mas assim, no caso, essa questão do meio, você acha que esse lance do Ancelotti, pensar em 4 homens ali pro ataque, seria já uma tentativa de tampar o buraco ali, alguém voltar um pouquinho para fazer esse meio campo, já que a gente tem essa deficiência? Eu acho que é porque, Luzikelli, o Ancelotti, ele deixou bem claro que ele abriu mão de um 10. E isso passa também pela não convocação do Neymar e o não futebol que o Neymar vem praticando. Ele não tem esse cara, né? Porque ele não tem esse 10, ele até... Vamos lá, vamos com boa vontade aqui, vamos tentar fazer uma boa vontade. Ele tem opções, porque ele tem Paquetá, ele tem Andreas Pereira, ele tem Matheus Pereira, que são, em tese, jogadores que jogam ali um pouquinho mais avançado dos volantes. Mas não tem o mesmo nível e o Ancelotti não olha para eles assim pensando, eu vou mudar minha formação para que esses caras consigam jogar comigo. Então, assim, já parte esse pressuposto. Eu não acho que a formação com 4 atacantes seja ruim, não, longe disso. Eu acho que ela é muito interessante porque fecha na linha de 4-4-2 e são jogadores que voltam para marcar, que no caso ontem Rafinha e Gabriel Martinelli fechavam muito e Vinícius Júnior e Matheus Cunha ficavam ali mais no meio, centralizados. Então eu acho que funciona. O que eu acho que não vai funcionar é essa seleção depender do Casemiro para armar jogadas. Porque diferentemente... Mas a falta do meio campo qualificado está resultando nisso, né? Mas não só isso, porque o Rodrigo era um camisa 10 mais do que todos os outros que estavam ali. E ele acabou se lesionando. Ele era um jogador que vinha um pouco mais de trás, conseguia fazer um arraste com a bola e, por consequência, ligar os jogadores. Não no mesmo nível de um Neymar, no auge, mas ele conseguia fazer algo parecido minimamente. Sem o Rodrigo, você não tem essa presença, porque o Rafinha não é esse tipo de jogador, ele funciona muito mais sendo acionado. O Gabriel Martinelli também é um jogador que vai muito mais no fundo. E o Vinícius Júnior e o Matheus Cunha também não tem essa característica. Apesar do Matheus Cunha voltar mais, não é isso. O que me preocupa também essa parte muito mais defensiva do meio para trás, de entender como é que essa seleção vai funcionar ao todo. Porque o segundo gol da França, ela é fruto inteiramente de uma falta de entrosamento e ligação da seleção. Porque assim, quando você toma um gol com 10 jogadores na outra equipe, saindo jogando de trás, tem 2 pessoas marcando errado. E se tem 2 pessoas marcando errado, o sistema não está funcionando. E se o sistema não está funcionando,
o treinador tem que dar um jeito, é fruto de entrosamento. Então isso é algo que com o tempo a seleção vai lapidar. Eu não esperava que de um dia, de uma convocação para outra, a seleção amassasse a França. Mas aquele gol, ele pelo menos escancara uma deficiência muito clara. A impressão que a gente tinha é que quem estava jogando com 10 era a seleção brasileira. A forma. E assim, o que me preocupa dessa história de 4 atacantes, esse 4-2-4 em que o time se transforma, muitas vezes em campo, é que vira um time de transições para o ataque, de ligações diretas ou de transições rápidas para o ataque, que é um artifício do futebol. E que o Ancelotti ganhou muito com o Real Madrid. Ganhou, e assim, ontem quase deu certo em alguns momentos do primeiro tempo, como aquele lance que o Wesley acha o Rafinha, aquele lance bacana e tal. Só que isso faz sempre o outro time ter o controle do jogo. Porque o time que tem a bola, o time que controla o jogo, normalmente no futebol moderno, principalmente, é o time que povoa o meio campo. O time que está sempre ocupando os espaços, triangulando lá. Essa lacuna, esse buraco no meio campo da seleção brasileira, e como o Cássio falou, às vezes dependendo de um Casemiro para poder sair jogando, cria uma situação de que você sempre tem que achar numa ligação rápida os atacantes ou você perde rapidamente a bola e já entrega a posse para o adversário. Não é a cultura do futebol brasileiro. A cultura do futebol brasileiro, a cultura da seleção brasileira é de controlar jogo, é de ter posse de bola, é de se impor em campo. É por isso que todos nós ficamos meio que incomodados com essa situação. Tudo bem, ontem era uma circunstância muito específica. Sim. Eu esperava uma França mais dominante ontem. O Brasil não vai sofrer o que sofreu contra a Croácia. Imagino que não. A Croácia também é um time que gosta de ter a bola. Gosta de ter a bola. Imagino que vai ter uma ligação eu acho rápida, que se ele emplaca um 4-2-4 parecido com o de ontem, talvez a Croácia tenha mais posse do que o Brasil. Talvez. Depende de como o Ancelotti vai desenhar o time.